Olá pessoal, hoje 16 de outubro de 2022 completamos 60 anos da crise de Cuba. Então a RT ela fez uma reportagem especial a respeito dessa crise de Cuba. Ela ocorreu em 16 de outubro de 1962 e o presidente da época era John Kennedy, né? Então o que é que aconteceu? Fidel Castro, depois da invasão da Baía dos Porcos, né, em que aconteceu a fatídica invasão fracassada dos Estados Unidos, em Cuba, eu vou ampliar aqui para vocês perceberem, aqui houve uma invasão aqui na Baía dos Porcos e foi fracassado. Então, o então presidente de Cuba, que era Fidel Castro, ele solicitou à Rússia, à União Soviética de então, né, que instalasse mísseis para evitar uma nova invasão dos Estados Unidos, no que foi atendido. O então líder da União Soviética na época, Nikita Khrushchev, ele providenciou o envio de mísseis que foram sendo instalados em Cuba, né? Bom, então, conta a Russia Today, né, na sua reportagem especial, que houve uma vigilância em torno de Cuba, que sempre havia, na verdade, e reportou a Kennedy essa movimentação, né, em que estava havendo a instalação de mísseis, né, a 90 quilômetros da costa dos Estados Unidos, da Flórida. Então, veja que é muito perto aqui, existe uma proximidade muito grande entre a Cuba e a Flórida. Então, foi dado a Kennedy, pelos seus assessores militares, duas alternativas. Ou fazia um cordão de isolamento em Cuba completo, ou então fazia uma invasão, né? Kennedy decidiu fazer um cordão de isolamento, né? E aí impedindo que houvesse a chegada de navios militares da Rússia. Isso é diferente de fazer um bloqueio total. Um bloqueio total significaria que Cuba não iria receber nem mercadoria de fora. Mas então, como isso seria muito sério, foi-se optado pela colocação de um bloqueio naval e que impediria a chegada de navios militares. Nesse ínterim, Fidel Castro não aceita essa imposição e, inclusive, coloca todas as tropas de prontidão, né, e envia navios na linha demarcada pelos Estados Unidos como de isolação, de isolamento. A situação se agrava muito e entra em cena Robert Kennedy, que era o irmão de John Kennedy. Robert Kennedy começa a fazer negociações, né, secretas com a Rússia e, na verdade, o resultado dessas negociações foi o seguinte: os Estados Unidos estavam instalando mísseis na Turquia. Essa foi uma notícia que o povo americano não estava ciente, né? Então, esses mísseis, eles ameaçavam diretamente o território da União Soviética de então. Khrushchev, a equipe de negociação de Khrushchev, então, entabulou negociações com Robert Kennedy para que fosse retirados os mísseis que os Estados Unidos estavam instalando na Turquia e, ao mesmo tempo, a Rússia iria desinstalar os mísseis que estavam em Cuba. Então, mas acontece que para o público americano isso não iria ficar muito bem. O público americano achava que os Estados Unidos tinham um poder suficiente para fazer um ataque à União Soviética de então. Então, foi decidido que essa questão não iria se colocar a público e que a Rússia iria retirar os mísseis de Cuba
em reconhecimento a uma negociação que houve com os Estados Unidos. Então, não ficou parecendo ao público que houve essa troca. Na verdade, o principal motivo para haver a negociação foi a retirada dos mísseis de Cuba, da Turquia, e em troca foi retirado os mísseis da União Soviética em Cuba. Essa negociação pegou depois o líder cubano, Fidel Castro, de surpresa. Ele não participou dessa negociação e ele criou um clima de clara insatisfação entre Cuba e a Rússia. Apesar de que foi amenizado esse clima, porque na negociação constou que os Estados Unidos não iriam tentar mais invadir Cuba. Então houve uma promessa por parte dos Estados Unidos de não invadir Cuba mais. Tá bom? Então, e como é que está essa situação naquela época e como é que está hoje, né? Que diferença tem da época de 1962 para agora? Segundo o site do RT, da antiga Russia Today, na época os Estados Unidos tinham 3.500 bombas atômicas. A União Soviética, na época, tinha apenas 500. Então veja que existia uma desproporcionalidade. Mesmo assim, ocorreu negociação. No filme que retrata isso, se eu não me engano, os 13 dias que abalaram o mundo, então ocorre uma cena em que os militares eles falam com o presidente Kennedy e pedem para que ele ataque a União Soviética. Então, Kennedy teria dito que mesmo com uma quantidade bem menor de bombas atômicas que a Rússia tinha, isso era devastador para os Estados Unidos. Isso é verdade, porque uma vez foi perguntado a Khrushchev, então, a respeito dessa diferença. Então, os Estados Unidos têm 1.500, 3.500 bombas e você só tem 500. Ele disse, mas só basta uma para acabar com eles. Então, houve um entendimento de que mesmo que uma potência tenha menos bombas, é extremamente perigoso lidar com essa situação. Então, Kennedy, um estadista de porte do tipo Kennedy, né, ele entendeu a situação e negociou diretamente com Khrushchev. O que não está acontecendo agora. Biden não tem a envergadura política de Kennedy para levar à frente a negociação com os russos e ter um entendimento satisfatório a respeito da atual situação. Hoje, como é que temos? A Rússia é superior em quantidade aos armamentos nucleares americanos, né? Ela possui hoje 5.977 bombas nucleares, enquanto que os Estados Unidos possuem 5.428. Então, os Estados Unidos estão em desvantagem numérica em relação à quantidade de bombas da Rússia, bombas nucleares. E mesmo assim, não está havendo, pelo menos o que se sabe, pode estar havendo alguma negociação secreta que não está sendo tornada pública, mas até agora os Estados Unidos não têm demonstrado nenhum interesse em negociar com a Rússia a questão da Ucrânia. Alguns analistas dizem que, na verdade, isso se deve ao fato de que os Estados Unidos não estão diretamente ameaçados, os territórios dos Estados Unidos não estão diretamente ameaçados, como aconteceu em 1962. Hoje a situação dos Estados Unidos é bem mais cômoda, porque se houver um conflito entre a Rússia e a Europa, alguns analistas acreditam que os Estados Unidos, de acordo com os cálculos que eles têm, não vão ser atingidos. Então, se houver um confronto nuclear, vai ser entre a Rússia e a Europa,
E há uma crença dentro dos militares americanos, segundo alguns analistas indicam, que os Estados Unidos não iriam ser atingidos. Então, na verdade, seria a destruição completa da Rússia e da Europa, e os Estados Unidos não se sentiriam, né? Então, essa é uma situação extremamente delicada, estamos passando por uma situação muito difícil. Não temos um Kennedy no poder, temos um Biden, que é muito aquém em termos de política, ele é uma pessoa que fica esbravejando apenas o ódio contra a Rússia e instigando toda a imprensa ocidental a fazer o mesmo. E as pessoas começam a acreditar que o que está acontecendo é uma intenção maléfica, né, por parte do presidente Putin, da Federação Russa. Ninguém nem se refere ao fato de que é um país que tem seus assessores, tem seus generais, né, que estão mobilizados em torno dessa questão de segurança. Não é apenas um presidente que toma decisão. Então, a imprensa divulga claramente que Putin é um grande diabólico responsável por tudo isso, obliterando a realidade de que é um país que está lidando com questões de segurança e tem que se ver também que a Rússia está enfrentando mais de 30 países, né, da OTAN, sozinho, inclusive, ele está absolutamente só nessa empreitada. Então, por isso, juntando todos esses elementos, nós temos um potencial conflito nuclear que tem que ser levado a sério. Tá bom?